Olá pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é possível criar uma função no Arduino, né, usando aí linguagem C. Essa aula ela é uma continuação das nossas aulas de LCD, então alguns recursos eu vou usar aqui, como por exemplo o LCD Shield. Se você não viu ainda o vídeo do LCD Shield, eu recomendo que você veja, porque ele vai ser aqui como base e eu não vou explicá-lo, né? Então tá aí o link na descrição, dá uma olhadinha nele antes para você saber como é que funciona o LCD Shield, e aí você vai entender bem essa aula. Então pessoal, vamos começar aqui a nossa pauta tentando responder aqui essa pergunta, né? O que é uma função em C, né, em linguagem C, e quando criar? Então, a função em linguagem C nada mais é do que uma subrotina usada em um programa, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho lá meu programa principal, onde eu vou executando lá linha por linha, e aí eu posso desviar desse programa principal, fazer uma determinada rotina no meu programa e voltar para o programa principal, tá? Isso acontece geralmente quando eu tenho uma parte do programa que ele é usada mais vezes durante o processo do meu programa, tá? Então podemos usar funções nas seguintes situações: quando necessitamos realizar uma tarefa específica mais de uma vez, né? Então é essa condição, né? Eu tenho lá uma parte do meu programa que é executado em várias vezes durante o processo do meu programa. E quando queremos modularizar um programa comum em programação estruturada, né? Então, quando eu tenho lá um programa e eu quero fazer com que esse programa seja usado por outras pessoas, que outras pessoas possam dar sequência, possam incrementar coisas no meu programa, é sempre de bom tom, né, uma forma elegante você construir o seu programa usando funções. Então, eu vou mostrar para vocês, né, durante essa aula, que existe duas maneiras de criar funções, né? Existe uma maneira de criar funções sem retornar as variáveis para o programa principal, né? Então, eu tenho lá meu programa, desvio do programa principal, processo lá as informações, já gero os meus resultados, volto para o programa principal já com a exibição, enfim, toda a execução é feita na própria função. Existe também uma maneira de você chamar uma função, onde você vai pegar essas variáveis, vai processar ela na sua função, né, na sua subrotina que você está criando, e aí ele calcula e volta com esse resultado para o programa principal, né? Então ele não vai apresentar os valores, você pode não apresentar esses valores dentro do resultado. Essa primeira parte que eu vou mostrar para vocês, né, onde ele executa dentro da função mesmo, já toma as decisões por lá, é a maneira mais usual, tá, que a gente utiliza aí, tanto que o exemplo que eu vou deixar para vocês vai ser em cima dessa, tá? Eu vou apresentar outra, mas pra gente, pro nosso curso aqui de Arduino, não vai ser tão comum assim a sua utilização, tá? Então, para poder criar essa função sem a necessidade de enviar as variáveis para minha função, para minha subrotina, a gente utiliza isso usando o comando void, tá? A principal, assim, a diferença entre eles é que quando eu uso esse tipo, eu tenho que criar variáveis do tipo global, né, para poder usá-la em qualquer parte do meu programa. Isso pode ser um pouco, principalmente quando você está utilizando assim um programa um pouco mais extenso, você pode se perder com relação a essas variáveis globais, tá? Então, você pode ter, de repente, resultados não inesperados, né? Já que elas estão um pouco soltas, né? Você precisa ter um pouco mais de controle com elas. Usando as funções onde você leva as informações, né? Você pega os valores das variáveis e joga, vai ser uma variável do tipo local, você não se confunde tanto com isso, tá? Mas, como eu disse, para a nossa programação de Arduino, usando essa função do tipo void, não vai ser tão ruim, porque a gente não vai trabalhar
tanto assim com variáveis, tá? Vai ser um pouco difícil a gente se perder aí com as estruturas que a gente vai ter aqui durante o curso. Então, pessoal, criando uma variável do tipo void, como é que funciona, né? Eu tenho lá o meu void setup na estrutura da minha programação que a gente está utilizando aí com o Arduino. Tem o void loop, né? Então são funções onde o void setup, geralmente, ele só executa uma única vez, a gente usa ele para poder fazer configurações. O void loop, ele é uma repetição, é como se fosse um loop sem condição, né? Um loop sem fim. Então, você fica executando lá várias vezes. E quando você cria a sua função, né? Ele vai estar fora do void setup e fora do void loop, tá? Então isso é uma observação importante. E geralmente, né? Você precisa colocar ela no final do seu programa, para que quando você compile o seu programa, ele consiga entender, né, que é uma função, e aí ele vai para o final do seu programa chamando essa função, tá? Para poder criar a sua função, você vai criar lá no final, né, abaixo do void setup e abaixo do void loop, a sua função, tá? Então void minha função, por exemplo, né, eu posso dar o nome que eu quiser, né? Void coxinha, enfim, posso dar o nome que eu quiser para minha função. E aí eu faço aqui, coloco aqui os códigos que é necessário para essa função que eu estou executando, tá? Então, geralmente a gente vai chamar essa função dentro do void loop. Então, para poder chamar essa função, basta você chamar com o nome que você deu nela aqui embaixo, né? Ó, então, por exemplo, aqui é minha função, abre e fecha parênteses, aqui é necessário pôr, tá? Quando você cria uma função. E aí você chama ela através desse nome, minha função, abriu e fechou parênteses, tá? Assim como na estrutura for, no if e outras estruturas que vimos, né? Para poder você falar que ela está iniciando e fechando, é necessário você colocar aqui esses colchetes, tá? Então abriu e fechou colchete, tá? Algo importante dizer, né? Como eu falei lá no começo, quando você está programando em C, as variáveis que você está criando, né? Por exemplo, eu criei aqui uma variável do tipo inteira chamada resultado, tá? Então, criei aqui uma variável chamada resultado, uma var1 e a var2, tá? Nessa minha função fictícia aqui que eu criei, o meu resultado ele vai ser o quê? Vai ser o produto, né, da variável 1 vezes a variável 2, tá? Quando eu volto aqui para essa função, e aí eu pego aqui e coloco aqui resultado, ele não vai aparecer, ele vai dar erro. Por quê? Porque eu só criei ela aqui dentro dessa função, tá? Então, se eu quiser utilizar esses resultados aqui dentro dessa função, é necessário que eu crie aqui fora do void loop, fora do void setup, essa variável. E aí sim, ela vai ser uma variável do tipo global, tá? Então eu vou poder usá-la em qualquer parte do programa. Vou conseguir usar ela aqui dentro do void setup, dentro do void loop e dentro aqui das funções que eu for criando, tá? O próximo exemplo eu vou mostrar em cima do LCD Shield aquilo que a gente já tinha visto já na aula anterior, tá? E aí vai ficar um pouco mais claro como é que funciona essas funções e como é que a gente pode implementar essas funções. Então, pessoal, esse slide aqui eu estou mostrando basicamente o que a gente viu no último vídeo, tá? Na última aula. Eu tenho aqui o meu LCD Shield, tá? E aqui o programa que a gente executou, tá? Bem, como eu falei na última aula, eu pedi para vocês prestarem atenção, principalmente nessa parte do programa, tá? Tem uma pequena alteraçãozinha aqui, mas nada demais também, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês qual foi a alteração que eu fiz aqui, ó. Aqui eu coloquei antes da estrutura if o botão igual a pressione, né? Então na última aula eu tinha feito aqui um else, né? Mostrando que eu posso colocar um else dentro das estruturas if e else. Aqui simplesmente eu coloquei no começo, tá? Então o que vai acontecer aqui? Se eu não apertar nenhum botão, vai aparecer aqui pressione. E conforme eu vou apertando lá os botões, ele vai aparecer direita, cima, baixo, esquerda, select, assim como a gente viu na última aula, tá? Então, dá uma olhada, pessoal. Se eu estou construir
através do LCD, por exemplo, um jogo de perguntas e respostas, né, onde eu tenho que colocar verdadeiro, falso, ou então, sei lá, eu estou usando o LCD Shield para poder interagir, por exemplo, um serviço de atendimento, né, num drive-thru do McDonald's, por exemplo. Eu seleciono lá quais os lanches que eu quero, a quantidade, usando lá as setinhas. O que vai acontecer? Esse recurso a gente vai usar ele várias vezes, né? Então, isso aqui é um forte candidato para poder se tornar uma função. Porque aí eu posso chamá-la em qualquer parte do meu programa para poder ter lá a sua aplicação e fazer lá a necessidade que eu preciso. Então, transformando isso aqui em função do tipo void, como é que vai ficar? Ó? Ficaria assim, ó, dessa maneira, tá? Então, reparem que no começo ainda continua a mesma coisa, tá? Ó, as configurações. Eu criei aqui as variáveis do tipo global, né? Então tem aqui essa porta, esse botão. E aí, o meu void loop ficou toda a estruturação do meu LCD, né? E eu tirei aquelas condições dos ifs e criei a função em cima dela. Então tá aqui, ó. Então, se eu olhar, ó, no meu programa agora eu tenho 3 voids. Eu tenho o void setup, que já é conhecido nosso, para poder fazer a configuração do LCD. Eu tenho o void loop, né, que é o meu programa principal, né? Então aqui ele está pegando essa variável porta e guardando o valor que tenho lá na porta analógica para poder saber qual o botão que eu estou acionando. E aí eu estou chamando aqui, ó, a função LCD Shield, tá? Então, a função LCD Shield é essa função que eu criei. Poderia ter qualquer nome, tá, pessoal? Eu chamei LCD Shield porque por se tratar do LCD Shield, mas poderia chamar ela de Cobra Kai, por exemplo, tá? Então, tá aqui na minha função. O que ela faz? Inicialmente, eu pego a minha variável botão e coloco o nome pressione. Se caso eu não pressionar, vai ficar lá chamada pressione. E se eu apertar algum dos botões, tipo direita, cima, baixo, esquerda e select, né, ele vai guardar isso aqui dentro da variável botão e vai retornar esse conteúdo para cá, né? Então, como essa variável botão que eu criei aqui, ó, ela é do tipo global, né? Então, ó, tá aqui, ó, essas variáveis são do tipo global, posso usá-la em qualquer parte do meu programa. Atualizando esse valor aqui, nessa função, ele vai retornar com o valor que eu tenho aqui da função que eu utilizei. Tudo bem? Então, deixa eu mostrar isso aqui para vocês no Tinkercad, né? Inclusive o link vai estar aqui na descrição desse programa, para vocês implementar isso e, enfim, conseguir utilizar e brincar um pouco com isso. Então, tá aqui a aplicação que a gente viu agora há pouco no Tinkercad. Eu vou começar aqui a simulação, né, só para vocês verem. Como a gente viu no vídeo anterior, né, tá aqui, né, o programa tá aqui também, ó, então tá o void setup, void loop e a função que eu criei aqui do void LCD Shield. Então, se eu pressionar o botão up, ele reconhece que é para cima, o down ele reconhece para baixo, esquerda, direita e aqui o select, tá? Da mesma maneira que a gente viu lá no vídeo anterior, tá? A diferença é o quê? Ele está chamando essa função, né, para poder representar isso aqui no programa, para poder executar isso aqui no programa. O que eu queria mostrar para vocês aqui, trazendo aqui no Tinkercad, é isso aqui, ó. Se eu tiro, deixa eu parar aqui a simulação, se eu tirar essa parte do programa, né, e colocar aqui, por exemplo, criar minha variável aqui da porta int, né, e criar o int aqui do botão, né, de forma independente, cada um aqui na onde que eu estou usando pela primeira vez a variável, perceba que ele vai dar erro, tá? Então, quando eu crio aqui, ó, ele vai falar que a variável não foi criada, tá? Então, ó, erro, a variável botão não foi declarada e
em algum lugar aqui também ele deve estar reclamando da variável da variável porta, tá? Embora eu tenha escrito aqui errado mesmo, tá? A porta, ela não é do tipo int, ela é do tipo string. Então, deixa eu só acertar aqui, mas vai dar na mesma, tá? Também vai dar erro. Então, ó, ele está reclamando aqui da porta da variável botão e da variável porta, tá? Então, isso mostra o que, pessoal? Isso mostra que é necessário eu criar variáveis do tipo globais quando eu estou usando esse tipo de função, quando eu estou criando uma função do tipo void, tá? Então, se eu tirar aqui o string, né, deixar aqui como uma variável e deixar aqui também como uma variável aqui e voltar ao que era antes. Então, colocando novamente aqui as variáveis do tipo global, como estava anteriormente, né, o meu programa ele vai funcionar agora normal, sem dar aquele erro das variáveis que nem a gente tinha notado aqui agora há pouco. Então, uma segunda maneira de você criar uma função é você criar essa função como se fosse uma variável, tá? Do tipo variável. Então, para poder criar esse tipo de função, eu vou declarar essa função fora do void setup e fora do void loop. Então tá aqui, ó, eu criei aqui essa função chamada de minha função. E aí eu estou entrando com duas variáveis, tá? É a mesma ideia, onde eu tenho dois valores e aí eu vou multiplicar e vou voltar com o valor do resultado. Então reparem que aqui eu já estou criando as variáveis, são duas variáveis do tipo inteiro. Então eu tenho o int var1 e o int var2, tá? Void setup, void loop, geralmente eu vou usar lá dentro do void loop. E aí ele vai chamar a função que vai estar fora no final do programa, né? Então abaixo do void loop e abaixo do void setup, né? E aí eu chamo a função. Essa função ela vai ser do tipo do valor que eu estou retornando. Então meu resultado também é o resultado do tipo inteiro. Então tá aqui int, minha função, né? Com os valores aqui da var1 e var2, tá? Dentro da minha aplicação do void loop, reparem que eu não preciso necessariamente escrever aqui var1 e var2. Eu posso usar qualquer outra variável. Eu informo aqui quais são as variáveis que está entrando dentro dessa função. Então, eu criei uma variável aqui chamada x e y. Criei ela do tipo global, mas ela poderia ser do tipo local. Ela poderia estar aqui dentro do void loop mesmo, sem problema. E aí, eu teria a minha aplicação, tá? Então, resumindo, né? Resumo da ópera aí. O que eu tenho? Eu tenho aqui a minha função, né? Ela vai ser chamada aqui pelo void loop, tá? Eu faço a declaração dela antes do void setup e antes do void loop. E eu chamo ela durante aqui o void loop, durante a minha programação, tá? Então, eu vou mostrar essa aplicação aqui também no Tinkercad. Vou deixar também como comentário abaixo daquele programa que a gente acabou de ver. Então, basta você deixar o de cima como comentário e habilitar o de baixo, né? Só para vocês verem aí as aplicações aí dos dois programas. Então, tá aqui, novamente, a minha aplicação aqui usando o LCD Shield. Vou mostrar para vocês as alterações que teve com relação à última função. A primeira observação é que não existe mais aquelas variáveis do tipo global que eu tinha criado antes. Estou criando a variável int porta e a string botão, tá? Reparem que quando eu chamei aqui a função, que vai ser uma função do tipo string, né, que eu estou retornando aqui valores do tipo string, eu criei aqui também uma variável inteira, né, porta, que é o valor que eu vou levar para minha função, tá? Que são os valores que eu tenho aqui da porta analógica. Então, no meu programa, eu tenho aqui porta, recebe os valores da porta analógica, e aí o botão, o valor do botão, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual o valor que vai estar retornando da função LCD Shield, e aí eu vou guardar dentro dessa função aqui chamado porta, tá? Então eu tenho aqui esse valor que vai estar aqui na função aqui botão. Reparem que quando
eu entro aqui dentro da função string, eu criei aqui uma variável do tipo porta auxiliar, tá? Então os valores que eu tenho aqui da porta analógica, da porta A0, ele vai jogar aqui para essa função. E aí eu estou criando aqui dentro dessa função uma variável chamada botão auxiliar, tá? Inicialmente ela vai ser igual ao pressione, né? E aí, dependendo dos valores que está retornando aqui da principal, né, do analog read, ele vai retornar se a direita, cima, baixo, esquerda, select, e vai retornar para a função principal, né, para essa daqui, o valor que eu tenho aqui do botão auxiliar, tá? Então ele retorna para cá, e aí eu tenho aqui o valor do botão, tá? Então, desculpe só uma observação, tá? Ó. O valor que ele vai enviar para cá, ó, é o da variável porta. Então, variável porta, ele joga para cá, e aí aqui dentro vai ser porta auxiliar, e aí ele vai trabalhar com essa função aqui dentro, tá? Então, em resumo, é isso daqui, ó. Eu tenho a minha função. Essa função, ela foi criada fora do void setup, fora do void loop, né? Eu chamo ela aqui dentro, tá? Então, LCD shield. E aí o valor que eu tenho aqui, ó, na porta analógica é o que ele vai enviar aqui, com o nome da variável chamada porta auxiliar. Aqui dentro eu tenho a string chamada botão auxiliar, que eu criei aqui dentro, ela é local também essa variável, só vai ser usada aqui dentro. E aí quando ele processar todas as informações, ele volta para a função principal, né, o valor do botão auxiliar, né, como essa função é do tipo string, né? O botão auxiliar vai receber esse valor aqui, ó, do botão auxiliar, tá? Então esse botão recebe esse resultado aqui do botão auxiliar. Vamos lá para o Tinkercad para poder mostrar para vocês que é possível, né? E que isso aqui vai ter o mesmo funcionamento, a mesma aplicação do exemplo anterior. Então, estamos aqui no Tinkercad. Eu vou mostrar para vocês, tá, pessoal? Tá aqui os dois programas, tá? Essa segunda parte que a gente viu tá aqui nessa parte de baixo, deixei como comentário. Então, o que vamos fazer para poder conseguir observar esse programa, né? Eu vou deixar o de cima como comentário, então vou colocar barra asterístico e vou fechar logo aqui embaixo com asterístico barra. E aí eu tiro barra asterístico da parte de cima e tiro aqui esse asterístico barra na parte de baixo, tá? Então eu vou deixar esse link aqui também do Tinkercad aí nos comentários para vocês mexerem, tá? Mas é o que a gente acabou de ver agora. Então aqui está a função, né, que eu criei. Eu chamo a função nessa linha, tá? Pegando aqui a variável porta e levando lá para a função, né? E aí o valor que vai retornar eu vou guardar dentro da variável botão, né? Então a função está aqui embaixo, uma função do tipo string, né? Ela tem a variável dentro dela mesmo, então a variável local, que eu estou chamando ela de porta auxiliar, mas poderia ser qualquer outro nome, tá? Só estou colocando esse auxiliar para saber que a variável porta e que é um valor diferente da porta do programa dentro da estrutura void, tá? E aqui dentro eu também criei de forma local uma variável chamada botão do tipo string, né? Também chamei ela de botão auxiliar. E aí ele faz aquelas comparações que a gente já está cansado de saber aí com os exemplos anteriores, tá? Então, rodando, eu tenho lá a mesma funcionalidade, né? Então clico para cima, né? Aparece cima. Baixo, direita, esquerda e select, tá? Então, eu apresentei para vocês aí duas formas de criar funções. Essa segunda parte eu só trabalho com variáveis do tipo local, não trabalho com variável do tipo global. Ela pode ser interessante quando o meu programa é um pouco mais extenso. Então, aqui eu não me perco com as variáveis que eu criei. Então isso é interessante, é bom você ter essa técnica aí na manga, né? Principalmente quando você faz programas maiores. Mas como eu havia comentado também no começo do vídeo, a gente vai focar mais
com as funções subrrotinas aí, usando do tipo void, tá? Porque os nossos programas não vão ser tão extensos e a gente também não vai se preocupar tanto assim também com as variáveis que a gente vai trabalhar aí ao longo do programa, tá? E não vai ser um negócio tão complexo assim que a gente precisa ter esses cuidados aí para diferenciar uma variável global de uma variável local, tá? Então, dúvidas podem postar aí no comentário do vídeo, pode também postar lá no Teams que a gente está trabalhando, também nos grupos de WhatsApp, e espero aí ter ajudado aí com essa aula, tá? Um abraço e até a próxima.